E hoje eu vim então partilhar com vocês o segundo diário da amamentação, a segunda fase, digamos assim, desta jornada que eu estou a passar. Não está a ser nada fácil, adiante já. Estamos neste momento com 2 meses a amamentar a Juliana. Enfim, tem sido uma experiência na qual tenho aprendido muito, mas que tem sido difícil, enfim, tem tido as suas dificuldades. Eu não posso dizer que tem sido a pior experiência de sempre. Eu sei que há pessoas com experiências muito mais difíceis que as minhas, aliás, pessoas que não conseguem e acabam por realmente ter que desistir a um dado momento, e eu ainda estou a conseguir com 2 meses, espero conseguir ainda mais um tempo, enfim, até quando não der mais, mas vamos então ao segundo diário da amamentação. No primeiro diário da amamentação eu falei-vos então de como é que foi a experiência no hospital, como é que foi aquele primeiro contacto com a amamentação, aquela primeira pega, aqueles primeiros desafios. Neste eu vou contar-vos então um bocadinho como é que foi vir para casa com ela, como é que foi depois aqui em casa, como é que foi quando fomos a primeira vez ao pediatra, enfim. Começou logo aí a ser difícil, aliás, no hospital já foi difícil e eu partilhei isso com vocês no último vídeo, vou deixar aqui o link se vocês quiserem ver. Quando viemos para casa, então, quando chegámos a casa, qual é a primeira coisa ali, o grande primeiro choque que eu senti, não é? Sem que me apercebesse, na verdade. Deixei de ter aquele apoio, sempre não é frequente, das consultoras de amamentação, das enfermeiras no hospital. Em casa estava por minha conta, a fazer da minha maneira. E o que acaba por acontecer? A gente acaba por apanhar maus hábitos, por desaprender aquilo que aprendeu no hospital. É muita coisa, é muita informação, são muitas mudanças. Na nossa casa nós já temos as nossas coisinhas para ir fazendo também, então isso acaba por também nos distrair, digamos assim, não é? Nós estamos ali para o bebê, mas não estamos tão, enfim, focados como no hospital, em que não há absolutamente mais nada para fazer. Então o que é que eu comecei a fazer? Comecei a mudar a minha posição de amamentar, ou seja, no hospital tinha aquela cama que reclinava, enfim, elas vinham, etc, pele a pele, bebê despida, nananã, e todo ali um ritual à volta da amamentação para que tudo estivesse a funcionar em uníssono, não é? Em conjunto e a funcionar bem. Em casa eu comecei a reclinar-me para a frente, porque tinha dores também no mamilo, enfim, no útero, como já vos disse, e então comecei a reclinar-me para a frente. Foi aí logo o primeiro erro que eu comecei a cometer. Para além de começar-me a reclinar para a frente, deixei, passado 2 ou 3 dias, de usar a almofada da amamentação, porque são muitas mamadas, eles mamam muitas vezes naqueles primeiros tempos, não é? Tipo, de 2 em 2 horas, ou ainda menos do que de 2 em 2 horas, então é muito cansativo, e estar constantemente à procura da almofada da amamentação, ou encaixar a almofada, pois eles já querem ir para o peito, tipo assim que acordam, já acordam a chorar, e já é tipo ali tipo um drama para metê-los no peito. Então eu comecei a deixar de usar a almofada da amamentação porque achava que já não precisava, dava muito trabalho pôr aquela almofada. A minha almofada era aquelas almofadas que têm uma parte a pôr na parte de trás das costas, eu não conseguia mexer em condições, doía-me a barriga, doía-me as partes lá em baixo, enfim, e a almofada só me estava a atrapalhar e eu deixei de usar a almofada. Consequência, comecei a ficar numa posição ainda pior, ou aliás, ela começou a ficar numa posição ainda pior. Em vez de eu a pôr mais direitinha, enfim, no meu corpo, bem posicionada e direcionada para o peito, a cabeça dela ficava direcionada para o peito, mas o corpo ficava meio que, enfim, torcido um bocadinho e mais tipo apoiado no meu colo. Eu achava que já estava a tirar aquilo de letra, como dizem os brasileiros, achava que já estava ali uma pró na amamentação, porque foram tantas vezes em casa que eu já estava realmente ali a apanhar um bocadinho o jeito, não é, da coisa. O problema disto vem é depois, mas enfim, já lá vamos. Então, no dia seguinte a termos vindo para casa, nós tínhamos então que ir ao pediatra. Eu acho que é um procedimento de rotina, sempre que os bebés saem, no dia a seguir vão ver o pediatra, mas ela ainda era mais importante que ela fosse, porque ela estava a perder peso e esse foi um problema durante todo o tempo em que estivemos no hospital, não é? Em que ela não ganhava nenhum peso, continuava a perder, estava um bocadinho amarela, enfim, com o efeito da icterícia, e então eles queriam realmente que nós fôssemos naquele segundo dia ao pediatra. Fomos ao pediatra, primeira experiência num pediatra, nunca tínhamos ido a um pediatra na vida, não é? Como é óbvio. Para piorar a situação, o pediatra dela, que eu ainda não conhecia, era a primeira vez que eu ia conhecer, não estava a trabalhar naquele dia específico e ela teve que ser vista por outro pediatra e depois então ela passaria a ver o pediatra dela. Lá fomos nós os dois, não é? Chegámos lá, o pediatra era completamente desequilibrado e é por isso que eu vos digo tantas vezes que em qualquer profissão, inclusive na medicina, há bons profissionais, maus profissionais, pessoas com problemas pessoais, pessoas com problemas psicológicos que conseguem tirar a medicina e conseguem tornar-se médicos, mas que, enfim, por algum motivo ou naquele momento da vida não estão a exercer a sua profissão no seu melhor ou deixaram de tirar especializações, deixaram de se atualizar, não sei. Só sei que ele era um desastre.
super nervoso, assim que entrou, não olhava nos nossos olhos, falava de uma maneira muito rápida, muito ofegante e nervosa. Quando pesámos a Juliana e ele percebeu que ela tinha perco ainda mais peso do que aquilo que ela já tinha perdido no hospital e que, enfim, era perigoso, ela já tinha perdido 14% do peso que tinha perdido no hospital, ele entrou em pânico, assim, mas muito mais pânico do que nós, né, pais, que poderíamos ficar ali meio preocupados com a situação. Entrou em pânico e começou a dizer, não pode ser, não pode ser, não pode ser, tipo assim, meio que quase a gritar, como se nós tivéssemos culpa, enfim, e disse, não, ela tem que começar já a tomar fórmula, porque ela está a perder muito peso, e ela tem que tomar fórmula, e não pode ser, e nós ficámos assim meio tipo, ok, qual é tipo o próximo coisa? Mas ele sempre a falar muito ofegante, muito nervoso, saiu do consultório, foi buscar a fórmula, ai, vou-vos dar porque eu tenho aqui, porque não sei o quê, porque temos amostras e blá 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 blá. Saiu do consultório, voltou com amostras, não é, de fórmula, e com um biberon, preparou o biberon e disse, ela tem que beber já 2 ounces, eu não sei quanto é que é em mililitros, talvez 100 mililitros, I don't know. Quando ele estava então a preparar o biberon, porque ele quis logo preparar ali, tipo, ele quase queria lhe dar, só que o Boa Magia não deixou cair a tampa do leite dentro do caixote do lixo e tirou a tampa do caixote do lixo. Ok, passou umas toalhitas desinfetantes na tampa. Ok, nós tipo ali os dois, olhar um para o outro, olhar para ele, tipo, ai credo, porque é que ele está assim tão... Enfim, preparou então a fórmula, não é? Com água da torneira, coisa que eu não faria se eu fosse preparar a fórmula para a minha filha. Eu não iria preparar com água da torneira, porque a água aqui é muito calcária, enfim, não é uma água muito boa. Mas enfim, nisto, depois de ter preparado então o biberon, ele dá um safanão no biberon e o biberon cai para dentro do caixote do lixo. E nós ficámos tipo, ok, something is wrong here. Ele tirou o biberon do caixote do lixo e ele ia passar a mesma toalheta desinfetante no biberon. E o meu marido disse, você não vai dar esse biberon à minha filha. Foi super engraçado, ainda bem que a magia estava lá, porque eu estava cheia de dores, eu estava perdida ali naquilo que estava a passar, tanta informação, ainda bem que ele estava ali comigo e estava mais, enfim, mais são, mais calmo, e que disse logo, você não vai dar isso à minha filha, não. Ela, não, claro que não, vou buscar outro. Mas ele ia lhe dar aquele. Enfim, foi buscar outro biberon, voltou a fazer então. E meio que ele queria lhe dar o biberon. E o meu marido disse, não, tipo, eu dou-lhe, né? Enfim, pegou, deu-lhe lá o que tinha que dar, quase que obrigado. Nem foi obrigados, nem foi nada. Nós não tivemos tempo para pensar, para fazer perguntas, para nada. Aliás, eu fiz sim uma pergunta antes de ele dar. Eu disse, não, mas no hospital disseram-nos que se realmente ela continuasse a perder peso e que nós não conseguíssemos, só com a mama, que ela aumentasse o peso nestes primeiros dias, que nós podíamos optar por leite doado, leite materno doado, para que ela depois pudesse então continuar no meu peito e não tivesse que ser introduzida à fórmula, porque faz logo ali uma diferença na flora intestinal. E ele olhou para mim como se aquilo fosse a maior barbaridade que ele já tinha ouvido. Eu tive que lhe explicar o porquê de eu estar a dizer aquilo. Eu disse, não, mas no hospital o médico disse-me isto assim assim antes de eu sair, e que eles têm banco de leite e etc. Ele disse, e se você conseguir o leite a tempo, você é que sabe, mas agora tem que lhe dar a fórmula, porque... E eu, ok... Deu-lhe então a fórmula ali. Entretanto, todo nervoso também, mandou-nos ir fazer então mais um exame à questão da icterícia, porque ela continuava amarelinha, porque obviamente, como ela não estava a mamar o suficiente, a icterícia também não baixava, porque o que ajuda muito a icterícia a baixar é ou as luzes, se for realmente necessário, ou então mamar muito para diluir então a quantidade, enfim, que eles têm no corpo. Fomos então a correr ao hospital fazer o exame que ele tinha passado, foi também uma magia que foi com ela, porque eu tinha muita dor, eu já estava farta de a ver sofrer, a ser picada toda hora porque não ganhava peso, e disse, man, não consigo, estou-me a sentir bué da mal, tipo, vai lá tu, eu vou ficar no carro porque eu preciso realmente descansar, tenho sono, tenho dor, já estou farta de a ver sofrer, enfim. Ainda no consultório do médico também, ele foi tão pouco humano, tão bruto. Ele ainda lá no consultório nos disse, se ela não começar a ganhar peso, vocês podem ter que ser outra vez admitidos no hospital, porque isto não pode ser, porque ela está a perder muito peso. E tipo assim, ele meteu-nos ali num stress que se nós não fôssemos pais informados e calmos e confiantes, nós tínhamos ficado completamente aterrorizados com aquele tipo de consulta de atendimento. Por acaso não ficámos, porque enfim, eu tinha outros sítios onde eu podia obter informação, tinha também muita informação e então, enfim, fomos fazer o exame ao hospital. Depois ligaram-nos do hospital a dizer que estava tudo bem, que ela não precisava de ser admitida novamente, enfim, que supostamente iria melhorar então a questão da icterícia. Ele tinha-nos dito então para nós lhe darmos 2 ounces, que eu acho que são 100 mililitros, se eu não me engano,
por dia de fórmula e o resto do tempo continuar a tentar então dar o peito. Eu achei muito engraçado que uma coisa que ele disse, quando ele percebeu que eu fiquei meio assim, tipo, calma, qual é o stress? Ele disse, não, eu sou completamente a favor do aleitamento materno, calma, eu sou completamente a favor. Eu, sim, completamente a favor, dá mesmo para ver que é completamente a favor, mas não entendo nada do aleitamento materno. Viemos para casa e assim fizemos, demos-lhe então a fórmula, eu acho que, mentira, não era uma vez por dia, era a cada mamada. Eu dava-lhe 2 onças então da fórmula e depois, primeiro dava o meu peito e depois dava 2 onças da fórmula. Fizemos isto durante 2 dias. E tipo assim, eu disse não. Ela começou logo a ficar com dor de barriga, começou logo a ficar desconfortável, enfim, eu sentia que alguma coisa estava diferente. E a gota d'água foi quando, ao fim desses 2 dias, ela não queria me pegar no peito. Eu punha ela no peito e ela não queria, ela, enfim, fazia tipo, não quero. Dá-me a fórmula que é melhor, eu fico logo satisfeita, é muito mais fácil de puxar, não tenho que estar aqui a fazer todo este trabalho com a mandíbula, com a língua, dá-me fórmula. E eu disse, não. Não. Eu quero amamentar, eu vou dar o litro para amamentar, eu vou fazer tudo o que eu puder para amamentar, só mesmo se em último caso não der. E então o que é que eu fiz? Comprei uma balança. Sim, porque eu não ia deixar de lhe dar fórmula também, não é? Tipo, sem ter nenhum tipo de cuidado, não é? Não sou irresponsável a esse ponto e não aconselho ninguém a fazer aquilo que eu fiz. É a minha experiência, é como funcionou para nós. Contactei a minha doula, que também é formada em consultoria de amamentação e que me ajudou também muito ali naquele primeiro momento, que me disse, Ana, calma, a dor no mamilo vai passar, vai melhorar, porque eu também tinha esse problema. Se lhe começares a dar fórmula e ela começar a mamar menos no teu peito, vais ter cada vez menos leite, vai haver cada vez menos estímulo e pode fazer com que tu não consigas amamentar. O que é que eu te aconselho a fazer? Isto foram os conselhos dela. Usa então a bomba extratora. Antes de eu falar com ela, eu já estava a usar o meu Haakaa, que eu já vos mostrei, que é então aquele copinho coletor, mas não era suficiente, porque o Haakaa só coleta aquilo que vai saindo do peito, mas não faz estimulação. Então ela disse, não, usa a bomba no modo de estimulação, tu não vais tirar leite com a bomba, tu só vais fazer estimulação para ver se o teu leite vem mais rápido, se enfim o leite desce mais rápido, porque naqueles primeiros dias nós só temos o colostro e o leite propriamente dito pode demorar de 3 a 7 dias. Por norma, o leite começa então a ser produzido por volta do 4º dia, 3º, 4º dia, mas pode demorar até 7 dias. E os médicos não esperam, não têm esta cultura realmente da amamentação e de ter calma, porque é normal que eles percam peso. Eles até podem inserir a fórmula, até podem, enfim, inserir alguma outra coisa, mas não daquela forma como eles fizeram, sem me informar de nada, sem me informar do risco da confusão de bicos, sem me informar do risco dela rejeitar a minha mama, sem me informar de que eu poderia produzir cada vez menos, aliás, nem conseguir se calhar produzir, porque eu ainda não estava a produzir, por ela não estar a estimular tanto a mama, que ela tinha que estimular muito a mama para que eu pudesse produzir. Enfim, continua sempre a haver aqui umas falhas de comunicação e de informação e, como eu digo sempre, nós temos que procurar informação por nós mesmas e foi isso que eu fiz. Comecei então a usar a bomba para estimular a cada mamada, tipo, a toda a hora eu estimulava. O que eu consegui tirar foi muito pouco, mas o que eu consegui tirar então nessa estimulação eu também lhe dei no biberon e passado eu usei a bomba extratora e nessa noite que eu usei a bomba extratora, à noite o meu leite veio. O peito ficou rijo. Eu fiquei muito quente à noite, eu transpirava imenso naqueles primeiros dias que o leite estava a produzir. Não sei se estava a fazer febre, nem cheguei a medir, porque enfim, como eu digo, era tanta coisa. E então fiquei muito feliz quando o meu leite, né, finalmente veio, porque aí ela começou então a mamar muito mais. E eu comecei a dar-lhe mama muito mais vezes. Eu disse, não, eu vou-lhe dar mamar toda hora, para ver se ela ganha peso. Entretanto, pesava, e comprei uma balança mesmo de bebés, maluca, mas teve que ser. Pesava e ela realmente estava a ganhar peso naqueles primeiros dias em que eu deixei de dar a fórmula, né? Porque eu, por livre e espontânea a recriação, disse não vou dar mais fórmula, vou-lhe dar só mama, mas vou-lhe dar muito mais vezes, eu vou-lhe acordar quantas vezes forem precisas para lhe dar mama e vou estimular com a bomba. E funcionou, graças a Deus funcionou. Continuei com muita dor nos mamilos, enfim, foi bem difícil aqueles primeiros dias em casa. A dor depois foi melhorando, enfim, eu cheguei ali numa fase em que eu já sentia tipo prazer em amamentar. Eu dizia, meu Deus, não me está a doer, ela está a mamar, eu tenho leite, ela está a engordar. E naquela primeira consulta que fomos, não é, após então esta consulta com aquele médico maluco, eu acho que foi uma semana depois, voltámos então ao médico, aí já foi o pediatra dela
e quando ele pesou, ele disse: boa, ela está a ganhar peso, está muito bem, etc. Mamã continua a fazer o que está a fazer, está a correr tudo bem, está a fazer muito bem. E quando eu lhe digo que eu não estava a dar fórmula, ele ficou assim: então ela engordou isto só com o peito. E eu sim, eu decidi deixar de dar a fórmula porque ela começou a ficar com dores de barriga e começou a fazer um cocó completamente diferente do que ela fazia antes, e eu decidi que não queria e tentei ao máximo e falei com a minha doula, enfim, tive uma consulta de amamentação e se ela está a ganhar peso está tudo bem, né? Ele disse: sim, está tudo bem, se é assim então continua, porque está a correr tudo bem. E enfim, foi assim então que nós superámos aqueles primeiros dias em que eu estava muito, muito triste a pensar: eu não vou conseguir amamentar, se eu começar a dar a fórmula ela vai fazer a rejeição da minha mama, porque eu já sabia que isso podia acontecer, ainda bem que eu já sabia, não é? Porque realmente aconteceu. Ela pode fazer confusão de bicos e o meu leite assim não vai descer e etc, etc. E estava muito, muito triste por estar a ver quase aquela experiência que eu queria tanto viver ser-me roubada assim. Comecei-me a culpar também, de certa forma, a pensar: será que eu devia ter comido mais na gestação? Mas eu comia aquilo que eu podia. E depois eu disse: não, Ana, para com isso, tu fizeste tudo aquilo que tu podias, porque eu faço sempre aquilo que eu posso, eu dei o meu melhor na gestação, e se ela não ganhou mais peso é porque não era para ser, enfim, foi como teve que ser, mas depois acabou por correr tudo bem e, enfim, o feedback é positivo, assim, no geral, não é? Mas estes primeiros dias, estas primeiras semanas em casa foram bem difíceis por causa desta questão. Eu usava depois, quando o leite desceu, não é? O meu peito estava muito cheio, muito rijo, muito quente, muito... meu Deus, foi bem difícil, doía muito, eu nem sequer conseguia dormir em condições, porque eu tinha que dormir assim, quase sem me mexer, porque a partir tinha silicone, de tanto que os peitos estavam cheios e a doer. Usava então quente, para ajudar então, enfim, a que aquilo fluísse melhor e que ela conseguisse mamar melhor. Isto aqui era então o que eu utilizava nos peitos, sempre antes das mamadas, para que ficasse mais mole e conseguisse então que ela extraísse o leite com mais facilidade. Isto então é assim que vem, são umas bolhinhas de gel que nós colocamos no micro-ondas. Eu colocava já com esta proteção também. Esta proteção é para nós não nos queimarmos, como é óbvio. Tem aqui assim um botãozinho e fecha para que, digamos que o mamilo fique aqui nesta zona, não é? E então eu aquecia no micro-ondas, colocava no peito antes dela mamar, fazia a massagem e depois colocava ela no peito. Agora, isto pode ser utilizado frio ou quente, vocês podem colocar no frigorífico se quiserem utilizar frio, ou podem então colocar no micro-ondas se quiserem utilizar quente. O frio e o quente têm efeitos diferenciados no peito, não é? Na descida do leite, enfim, no alívio do peito, mas eu não vos aconselho a usar nem o frio nem o quente sem informação, porque pode piorar o vosso quadro, portanto, procurem uma consultora de amamentação porque ela vai ser a melhor pessoa para vos orientar. Eu vou deixar o link então deste artigo, eu comprei na Amazon, aqui no link da descrição, se vocês precisarem, se vocês quiserem usar. Se vocês não tiverem a possibilidade de comprar isto e precisarem de ter algo quente para ajudar no peito, claro, vocês têm toalhas, podem molhar as toalhas em água quente e passar no peito, vocês podem entrar no banho ou podem também encher uma meia com arroz, colocar no micro-ondas e vai fazer o mesmo efeito. Isto é um trabalho de equipa, não é fácil e é preciso muita persistência e resiliência, sobretudo quando começam a aparecer estas intercorrências, não é? Se corre tudo bem, ótimo, corre tudo bem, mas se não corre tudo bem, é bem difícil. E como alguém me disse há pouco tempo, é só para os fortes. Mas pronto, eu estou aqui na luta. Este foi então o segundo diário da amamentação. Espero muito que vocês tenham gostado, que a experiência vos possa ser útil. Se vocês estiverem a passar pela mesma coisa, procurem ajuda o quanto antes. Mesmo antes de vocês precisarem de ajuda, procurem uma consultora de amamentação. Há consultoras de amamentação em Portugal que são gratuitas, que são voluntárias. Eu vou fazer um post no meu Instagram com todas as contas de Instagram que eu acompanho, onde eu obtenho muita informação e onde me dá muita coragem para continuar e fé, não é, que vai dar certo. Vou também partilhar com vocês todas as, enfim, páginas, sites, tudo o que eu tenho de informação sobre consultoras de amamentação em Portugal, que vocês podem procurar e que muitas vezes têm programas gratuitos. Não esperem que o problema apareça, não façam como eu. E isso eu vou-vos contar no próximo diário da amamentação. Um grande beijinho e até à próxima. O leite materno é o melhor alimento que podemos dar aos nossos bebés.